Olá, seja bem-vindo ao canal Bisório de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em fiscalização de trânsito. E hoje vamos falar um pouco sobre a troca dos pneus e rodas dos veículos. Pode? Não pode? Quais são os critérios a serem observados atualmente? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo. Antes de começar, uma pergunta rápida. Você é ligado à área de trânsito de alguma forma? Seja como agente de fiscalização, gestor ou docente? Ou então estuda trânsito para concursos ou qualquer outra finalidade? Já conhece o Bisório? O Bisório é uma ferramenta criada por mim há mais de 20 anos, em formato de e-book PDF e também aplicativo para Android e iOS. E contém o detalhamento completo de todas as infrações de trânsito, com comentários, análise procedimental e exemplos práticos. Além de trazer também tudo sobre equipamentos obrigatórios, sistemas de iluminação e sinalização, fiscalização de alcoolemia, peso, dimensões, transporte de carga e muitas outras coisas. E tudo atualizado semanalmente. Se quiser conhecer, vou deixar o link na descrição do vídeo logo aqui abaixo. E o melhor, quem for membro do canal ganha acesso gratuito ao aplicativo e muitas outras vantagens. Aproveite, que é por tempo limitado. Vamos lá então? Posso trocar as rodas do meu carro por rodas com ar diferente? Sim, sem problemas. Precisa colocar no documento do veículo? Não, não precisa. Segundo a Resolução 916 de 2022 do CONTRAN, tem modificações que sim, tem que ir lá fazer o Inmetro, fazer a inspeção, pegar o CSV, Certificado de Segurança Veicular, voltar no Detran para mudar no documento, que é o caso da cor, caso do combustível, suspensão do veículo, tudo isso precisa. Mas tem algumas que não precisa, que é o caso de películas, engate e também alteração das rodas e pneus do veículo. Tudo isso basta fazer seguindo alguns requisitos. Ok, e que requisitos são esses? Que regras são essas? Segundo o artigo 10 da Resolução 916 do CONTRAN, tem que seguir 3 regras. Primeira regra, a do paralama. Então, o conjunto pneu-roda novo não pode ultrapassar o limite dos paralamas, por vários motivos. O principal é por conta da projeção de detritos nos outros veículos e também o risco aqui de colidir com um pedestre, um ciclista e tal, e vir a machucar alguém por conta da roda muito para fora do paralama. Eu falo isso nesse vídeo aqui, que é bastante interessante, inclusive, recomendo você dar uma olhadinha. Segunda regra, do esterçamento. Então, imagina o veículo fazendo uma curva fechada, com o volante totalmente esterçado para a direita, por exemplo, as rodas no limite e a rodovia ali com imperfeições, fazendo com que a suspensão chegue no final do curso. Nesse momento, mesmo que chegue no final do curso com a roda totalmente esterçada, não pode bater na caixa de roda, não pode pegar no paralama e não pode pegar nenhum componente do veículo, como a suspensão, por exemplo. Se pegou, está errado. E a última regra dos 3%. Que é o seguinte, se eu comparar a roda nova desse carro aqui, que é o mesmo carro, inclusive, quase o mesmo, né? A altura dela, ou o diâmetro, tem que ser exatamente igual ao conjunto pneu-roda original, com uma diferença de mais ou menos 3% no máximo. Essa regra dos 3% não existia na norma de trânsito, não existia nenhuma resolução. Existia no regulamento técnico metodológico do Inmetro, que falava dos pneus novos e de reforma de pneus também. E era adotado por todo mundo, na verdade, até pela fiscalização, mas com o tempo isso acabou vindo para dentro da norma, no caso da Resolução 916. Então oficializou os 3%. Porque é quase impossível eu trocar uma roda, um conjunto pneu-roda, por outro, de outro tamanho, e conseguir a mesma altura. É muito difícil. Como assim? Não estou entendendo bem ainda. Então, já vou explicar. Pense aqui, eu tenho 3 conjuntos pneu-roda com o aro diferente. Por exemplo, esse aqui seria aro 15, esse aqui do meio 16 e esse aqui 17. Mas vejam que tem a mesma altura. Por quê? Porque à medida que eu fui aumentando o aro, eu fui reduzindo o perfil do pneu para compensar. Então, no final das contas, ficou a mesma altura. Então, esse aqui seria o pneu original, aro 16, esse aqui um 17 alternativo, e aqui um aro 18, sei lá,
dependendo do caso aqui, é só um exemplo. Então eu vou aumentando o aro internamente e vou reduzindo o perfil em cima e embaixo para que a altura fique igual. Então essa é a regra dos 3%. Ok, e como é que eu faço esse cálculo? Digamos que eu compro um veículo já com a roda instalada e eu quero saber se aquela roda ela é maior ou menor que a roda original, se encaixa dentro dessas regras aí que eu falei. É simples. Primeiro, eu vou ter que saber qual é a medida original do meu carro. Eu posso olhar lá na porta do motorista, na plaquetinha aqui, tem um adesivo com a pressão dos pneus e também o tipo de pneu que aquele veículo foi projetado para usar. Pode estar aqui, pode estar na tampa ali do combustível, na portinhola, pode estar no manual, ou em último caso, não tem manual, não tem etiqueta, não tem nada, posso olhar o step do veículo. Alguns veículos, os mais antigos, né, guardam step ali com a mesma medida original. Ué, mas se tiver uma roda de liga leve lá também, dificilmente vai ter. Quando se compra o jogo de rodas de liga leve, rodas substitutas, normalmente se compram 4. Dificilmente se compra a quinta, até porque se for uma roda maior, mais altinha, não vai caber lá no lugar do step, ou da roda sobressalente. Então, via de regra, o que está lá é o pneu roda original ainda. Claro, nem todos os veículos, né? Porque alguns vão usar aquele step fininho. E no caso daquele step fininho de emergência, não há a obrigação de manter o mesmo diâmetro, mesma altura, segundo a resolução 913 do CONTRAN, que é a que fala sobre pneus. Agora, voltando aqui um pouquinho nessa portinhola, observem, é um Mercedes-Benz, um carro, né, automóvel Mercedes-Benz. Ele tem aqui 5 opções de pneus. Ué, mas pode? Isso é comum em vários veículos. Talvez no seu veículo seja assim também. Ele tem mais de uma opção de pneus. Então, às vezes a versão básica vem com o pneu um pouco mais fino, às vezes com roda de ferro, e uma versão um pouco mais cara vem com o pneu mais largo, uma roda maior às vezes, e roda com liga leve. Então aqui no caso a gente tem o pneu 205, 55, 16, que é o padrão, digamos assim, e vai até o 245. Mas se eu fizer o cálculo aqui entre esse aqui de cima e esse último, que é o mais largo, possivelmente eu vou encontrar uma diferença até 3% apenas, que é o que trabalha ali a montadora com essa diferença. Por isso que existe lá no regulamento Inmetro, por isso que acabou também no regulamento de trânsito, nas normas de trânsito. Tá, mas como é que eu faço esse cálculo aqui? É muito simples. Tem alguns sites na internet, vários sites, na verdade, que fazem isso, calculadoras de pneus. É só colocar no Google que vai achar. Aqui tem um exemplo que é bem legal esse aqui. Inclusive, vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui um pouquinho mais de perto. Coloquei aqui, por exemplo, pneu 175, 70, 13, que é um pneu bastante comum. E a pessoa aqui quer, no caso eu, quero saber se eu colocar o 95, 50, 15, se vai ficar dentro dos 3%. Bom, cliquei em calcular, ela vai me dar aqui. A diferença é 0,17%. Deu 1 milímetro de diferença no diâmetro. Então, o diâmetro do pneu original aqui é 575, está escrito aqui, com um perfil de 122. 122 milímetros, o que é? 70% dos 175 milímetros, que é a largura do pneu. Tá? Não é a largura da banda de rodagem, é a largura do pneu. Muita gente erra nesse ponto aí. E o pneu substituto, vejam que a roda dele é maior, certo? Mas o perfil é menor, 98 milímetros, que seria 50%, metade de 195. Dá 97,5, mas arredondando dá 98. Então eu tenho um pneu com aro maior, mas o perfil menor, que resulta em um diâmetro de 576, 1 milímetro a mais, ou 0,17. Nesse caso aqui, a troca é permitida. Vejam que não deu diferença nenhuma também no velocímetro aqui embaixo, que é uma desvantagem que a gente vai falar logo adiante. E tem também os aplicativos, tem vários disponíveis, pode escolher à vontade lá, você que quer usar a calculadora. Aqui também o 956515 para o 2254018. Vejam, pneus bastante diferentes. No entanto, a diferença aqui, 0,43% apenas. Então, está abaixo de 3%. Pode colocar. Desde que não fique para fora, desde que não
interfira em nenhuma parte do carro. Certo, e que problemas posso ter se passar desse 3% para cima ou para baixo? Primeiro deles, velocímetro. Pensem bem, a roda gira uma vez e anda um certo número de metros, né? 1,5 m, 2, 3 metros, dependendo do tamanho do pneu. Quanto maior for esse pneu, mais alto, maior o diâmetro, cada volta dele vai andar um pouquinho mais. Então, na verdade, o velocímetro aqui vai estar recebendo uma informação lá da caixa de câmbio, da roda, onde estiver o sensor ou o cabo do velocímetro, dizendo, olha, o pneu deu uma volta. Daí ele vai transportar para cá dizendo, olha, tantos quilômetros por hora. Só que se o pneu é maior, ele vai andar menos. Ele vai rodar mais devagar. Porque ele precisa de menos voltas para rodar a mesma distância. E vai transmitir uma velocidade menor aqui para o velocímetro. Então daqui a pouco eu coloco um baita no rodão. Estou lá, no final de semana, tem um pardal na frente de 60 e eu passo a 60. Só que na verdade, 60 é o que está no meu velocímetro. O carro está mais, está 70, 70 e poucos. E aí eu vou levar a multa por conta disso. O outro problema, o odômetro. Então, enquanto eu rodo no carro 10 mil quilômetros com um pneu normal, com um pneu alterado, maior, conjunto roda-pneu maior, eu vou andar mais, mas vai marcar menos aqui também. E é um problema. Mas o principal problema mesmo é em relação ao freio ABS e ao controle de estabilidade, que é obrigatório nos veículos agora a partir desses últimos anos. Então, isso vai interferir também no funcionamento desses equipamentos. Airbag também, o airbag infla a partir de uma certa velocidade, então não vai ser mais aquela velocidade, vai ser uma velocidade diferente, porque existe ali um problema de envio de dados, a informação não está mais confiável para os sistemas do veículo. O que mais? Isso, todo mundo que tem pneuzinho fino, rodas grandes, perfil baixo, sabe desse problema, que é o buraco. Pneu normal tem uma certa resistência aos impactos, pneu mais alto, né? Não normal, pneu mais alto, porque existem carros que vêm de fábrica já com pneu mais baixinho. Mas a tolerância dele a buraco é muito menor. É o que acontece? Fura, cria bolha, e a gente sabe que criou a bolha ali, não dá para deixar bolha, porque pode estourar de repente isso aqui. Isso aqui é o ar que se infiltra pelas camadas do pneu e vem parar aqui na última camada. Então basta um piquezinho aqui para o pneu explodir. Se for pneu traseiro, fazendo uma curva, um dia de chuva, pode significar que o veículo vai rodar e tu vai descer o barranco, certo? Então, muito importante cuidar isso aí no pneu. E detalhe, não só pelo lado de fora, pelo lado de dentro também do pneu, às vezes pode ter bolha e você não está enxergando. O que mais que acontece? A roda entorta. Aí entortou na viagem, coloquei o step, parei no borracheiro, o borracheiro vai esquentar e vai dar martelada ali até ficar bonitinho. Ficou legal? Ah, não ficou. Não é mais a mesma roda. E a mesma coisa acontece se trincar. Ah, dá para arrumar? Dá, mas não é mais a mesma roda. Naquele ponto ali, ela vai ficar mais frágil e um dia pode vir a quebrar ali, mas quebrar de vez mesmo. Então a roda vai sair do eixo literalmente. Muito bem. Aquaplanagem. Quanto mais largo o pneu, mais fácil é do veículo aquaplanar. Quanto mais fino, mais difícil. Então imagina assim, eu tenho um laguinho aqui e uma pedrinha. Aí eu pego uma pedrinha achatadinha e jogo ela de bico, reto assim. Ela vai bater na água com a parte da lâmina dela e vai afundar direto. Agora se eu pego essa pedra e viro ela, como nesse exemplo aqui, e jogo de novo, ela vai bater na água e vai ficar pulando até afundar. A mesma coisa o pneu. O pneu fino ele corta a água. O pneu largo ele tende a fazer igual essa pedrinha aqui. Boiar na superfície, né? E ser menos eficiente na aquaplanagem, contra a aquaplanagem. E muitas coisas mais que eu poderia citar aqui. Questão do esforço na direção, na suspensão por conta do maior arrasto do pneu. A questão da suspensão aqui alterada também vai somar outros fatores na dirigibilidade do veículo, no comportamento dinâmico, na geometria. Muita coisa muda. Por isso que a medida do pneu é definida lá no projeto original do veículo, lá no comecinho.
Quando o veículo recém chegou na prancheta, o fabricante, o projetista já olha assim, tem que ter tal pneu. E dali eles constroem o resto do carro. Então por isso que é complicado mexer em pneu e mexer em suspensão também. Certo? Tem que estar muito certo do que está fazendo. Fazer as coisas assim de qualquer jeito, porque fica bonito, fica legal, fazendo fundo de casa, ou no mecânico amigo do bairro, é complicado e é perigoso. Posso colocar qualquer roda? Aí que tá, muita gente também não conhece. Existe uma resolução do CONTRAN 963, também de 2022. Na verdade, essa é a versão nova, mas essa regra existe lá desde 78, que é as normas para rodas especiais. Então, essa resolução traz requisitos para as rodas especiais. A roda especial é aquela substituta, que substitui as rodas originais ou opcionais do fabricante, que já são rodas, digamos assim, com certeza de ótima qualidade, mas existem muitos fabricantes de rodas ao redor do mundo, no Brasil, que fabricam a sua roda lá, a roda legal e tal, mas chegou o momento que o CONTRAN pensou assim, não, vamos ter que regulamentar isso aí. E aí instituiu essa resolução aqui, lá em 78, agora, ela tinha outro número, 545/78. Ela, inclusive o texto é praticamente o mesmo, e traz vários requisitos para os testes dessa roda antes de poder ser vendida. Inclusive existem também rodas homologadas, certificadas pelo Inmetro, mas não são todas, depende do tipo de roda. E um detalhe, é proibida a circulação em território nacional de veículos equipados com rodas que não atendam esses requisitos aqui. Então é importante sempre verificar a procedência. Um amigo meu trouxe do Paraguai 4 rodas lá. Trouxe não sei da onde. Comprei ali usada. Cuidado. Veja se é uma roda realmente que atende aos requisitos. Como é que eu sei isso? É difícil saber, mas lá no anexo dessa resolução que traz todos os requisitos dos testes, fala também que a roda tem que ter algumas descrições. Então lá do lado de dentro da roda vai ter lá escrito marca, o tamanho do aro, o tipo do aro, data de fabricação. São indícios que a roda tem uma boa procedência, que pelo menos é uma roda fabricada aqui no Brasil. E tem uma informação lá que é muito importante, que é o offset. Aí vem a pergunta. O que é o offset? O offset da roda é outra coisa que tu tens que ver antes de pensar em pegar aquela roda, comprar uma roda e colocar no teu carro. O offset nada mais é, em inglês, tradução seria desvio ou deslocamento, que é o quanto que, percebam aqui, isso aqui é o meio da roda. Aí passa aqui exatamente onde encosto a roda para colocar o parafuso. Essa parte que é o encosto, bem no meiozinho aqui, que encosta no cubo ali e eu parafuso a roda. Então, quando é bem no meio aqui, essa área do encosto, eu digo que o offset da roda é 0. Ou seja, não existe nenhum desvio ou deslocamento do meio ali. Mas, se for mais para frente, digamos aqui que ela está 30 milímetros deslocada para fora. Quer dizer que o offset dessa roda é 30. Vejam, a maioria dos carros é assim, certo? Maioria. Carros de passeio, normalmente o offset é positivo, ou seja, a posição dos parafusos ali é mais para fora, mais para a parte externa. Isso quer dizer que o pneu fica um pouquinho mais para dentro. Agora, tem outros veículos que pode ser negativo, veículos maiores, normalmente. Então, digamos que o deslocamento aqui da superfície de apoio da roda seja 20 milímetros para dentro, então o offset é menos 20. É o offset negativo. O que acontece? Quando eu compro um conjunto pneu roda novo, eu tenho que buscar ali qual é o offset dela. Vai estar escrito na roda. Pode estar escrito aqui atrás, diretamente, offset 46. 46 positivo, quer dizer que a superfície de apoio ali da roda no cubo, em relação ao meio do pneu, o meio da roda, tá deslocada, desviada 46 milímetros para fora. Então, quando eu for comprar uma roda nova, tem que estar mais ou menos esse offset aí. Por que isso? Digamos que eu tenho um pneu aqui normal, vamos pegar esse exemplo do meio. Meu pneu é um 1,75, eu comprei um 9,5. Então, ele é 1 centímetro para cá, maior,
e 1 centímetro para fora. Veja, ele já ficou mais perto de passar do paralama e ficou mais perto de encostar na caixa de roda ou na suspensão no esterçamento. Porque ele ficou 1 centímetro mais largo para cada lado. E aí eu compro uma roda que o offset não é 30. Eu pego um de 20. Aí o que acontece? O pneu que já estava 1 centímetro para dentro fica mais 1 centímetro. Porque essa distância aqui fica de apenas 20. Então, com um offset menor que o pneu, a roda original, existe a chance de rodar no teste do esterçamento. Então não vai cumprir essa regra. Agora, se eu pego uma roda com offset de 50, aí imagina, o pneu já passou 1 centímetro aqui na direção externa. E aí eu boto mais 2 centímetros aqui no offset. Então vai aumentar 3 centímetros aqui, já fica quase saindo fora do paralama. Então por isso que o interessante é sempre a roda substituta que eu quero colocar, ter o mesmo offset ou muito parecido o offset com a roda original. Então, como eu falei, pode estar aqui atrás o offset, ou numa roda de ferro, ou também em outras rodas, pode estar, ao invés de estar escrito offset, está escrito ET. Aqui ET61. E o que significa ET? ET é offset, só que em alemão. Einpresstiefer, que a palavra significa desvio ou deslocamento. Também, mesma coisa. É muito mais comum, inclusive, achar o ET ali do que a palavra offset em inglês. Existe infração? Sim, existe. Que é a infração do artigo 230, inciso 7º do CTB, código 66102. Conduzir o veículo com característica alterada. Ele pegou uma característica de fábrica, mudou ela, só que fora das normas. Isso eu estou falando do veículo que ultrapassou os 3% para cima ou para baixo, colocou um pneu que fica pegando no carro ali no esterçamento, ou um conjunto roda-pneu que ultrapasse o paralama. Se eu não cumprir essas 3 regras, aí eu caio nessa infração. E é uma infração grave, 5 pontos para o proprietário, e exige ali a regularização. Pode ser no local, pode ser mediante recolhimento do documento para apresentação posterior, mas se estiver muito ruinzinha a alteração, pneu muito para fora, o carro não estiver conseguindo andar porque está arrastando em tudo, é guincho, é depósito, ok? É exatamente o que diz o CTB, artigo 270 do CTB. Existe algum crime também? Crime não existe, mas a alteração do veículo mal feita, ela é um agravante, uma circunstância que agrava as penalidades dos crimes de trânsito. Então, digamos que eu me envolvi num sinistro com lesão corporal ou morte de alguém e o meu veículo estiver usando pneus e rodas fora das regras que eu falei agora, então isso vai servir para agravar a minha pena no final, se, claro, eu for julgado como culpado, perfeito? Então, digamos que uma pena seria 4 anos, vai virar 4 anos e meio, 5 anos, sei lá, dependendo da dosimetria que o juiz aplicar. E você, já conhecia essas regras? Comenta aí para nós. E, se quiser mais conteúdos como esse, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vou deixar aqui também outros vídeos que você com certeza vai gostar bastante. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!